Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhe perguntou: E vós quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei a chave do reino dos céus, e tudo o que ligardes na terra será ligado nos céus, e tudo o que tu desligardes na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs aqui reunidos, daqui da nossa querida paróquia, da Sagrada Família, os que vêm das comunidades rurais e todas essas comunidades urbanas aqui da nossa paróquia, queridos padres, Frei Miguel e Frei José, querido Padre Adriano, nosso querido Padre Wilton. Quis Deus que o aniversário de 25 anos do Padre Wilton fosse hoje, dentro da festa de São Pedro e São Paulo. São Pedro e São Paulo foram dois guerreiros, grandes evangelizadores, cada um com um jeito próprio na missão. E eu fiquei pensando, quando vinha chegando aqui, depois de tantos anos que saí daqui, e lembrando um pouco
da memória da vida do padre Wilton, como durante os primeiros 6 anos, quando nós chegamos aqui, de 1991 a 1997, quando o padre Wilton saiu daqui da paróquia para exercer uma missão maior, que foi a missão de coordenar a pastoral da juventude na nossa diocese, e também apoiando o Regional Nordeste 3, que das dioceses e arquidioceses da Bahia e de Sergipe. Então eu vejo que a vida do padre Wilton, ela se parece muito com a vida de Pedro e de Paulo, ou se pudéssemos dizer, como vocês tão carinhosamente chamavam a gente, dos meninos. Frei José e Frei Miguel, o povo não chamava a gente de padre aqui, era impressionante. O povo chamava a gente dos meninos. Vão lá, pergunta os meninos, chama os meninos para reunião com a gente. Era um tratamento muito carinhoso que a gente gostava, porque isso até nos ajudava a gente se aproximar mais de vocês, da comunidade. Eu comparo um pouco a nossa vida aqui do padre Wilton com a minha nos 6 primeiros anos, com Pedro e Paulo. Mesmo porque eles foram 2 mártires da igreja, Pedro e Paulo. E como Deus não nos deu a graça do martírio, mas todo mundo sabe que aqueles 6 primeiros anos aqui foram anos de fogo, né? Como a gente não lembrar do crime organizado que estava incrustado aqui em Paulo Afonso, e que foi uma luta para debelar, de Domário, dos padres e nós todos, naquelas bonitas caminhadas pela paz, e uma, inclusive, a principal, teve cerca de 10.000 pessoas. Quem não se lembra, por exemplo, da luta quando se queria transformar esse hospital numa clínica particular de um determinado grupo da cidade, que precisou a comunidade lá dar um abraço e dar um grito: o hospital é nosso. Quem não se lembra aqui da precariedade do bairro no início da década de 1990, que só tinha aquele pedacinho de calçamento ali, depois do cinema, e até lá, um supermercado lá mais embaixo que tinha 200 metros de calçamento, e a luta que foi pelo saneamento básico, pela construção dessa central de tratamento de água. Quem não se lembra, por exemplo, da luta que vinha através também dos cursos bíblicos que a gente dava, não era, padre Wilton, nas comunidades rurais, que a gente estudava o livro do Êxodo com um material muito precário naquele tempo, ainda sem energia elétrica, e que a gente, em cima de uma moto, uns até chamavam o padre Wilton de padre garotão, porque tinha uma novela lá naquele tempo que tinha um padre mais jovem assim e tal. Então, quando o padre Wilton saía em cima daquela moto, ele dizia: o padre garotão vem ali, né? Então, os cursos bíblicos que a gente dava nas comunidades rurais, com uma finalidade de criar as comunidades também urbanas e rurais. Quando a gente chegava nas comunidades e nem tinha quem cantasse nas missas, porque não tinha tradição, e a gente começou os grupos de liturgia, os grupos de catequese, os grupos de jovens, os grupos de animação das SEBs naquele tempo. E depois, quem não se lembra do projeto da SEBs aqui no bairro Tancredo Neves, quando só tinha a igreja matriz e o salão dos bíblicos lá do rodoviário? Às vezes, quando eu passo por aqui pela pista, que eu venho chegando, que passo da polícia rodoviária ali, eu fico cansado, porque era uma luta bonita, era um corre-corre, e padre Wilton fez parte dessa história bonita aqui. Quem não se lembra das semanas missionárias, que a gente, mapeando o bairro todo aqui, criamos a comunidade do BTN1, a da Marina França, a de São José Operário, no Mutirão da Moradia, a igreja Nossa Senhora Rosa Mística, que se celebrava lá debaixo de uma árvore, né? Depois o Marina França, a igreja do rodoviário,
o projeto para construir aquilo ali, tudo com a comunidade, com o povo. Foram muitas salivas, muitas lutas, idas e vindas. E quem não se lembra das lutas aqui pela saúde pública? A gente tinha um slogan que era fé e vida. Era um olho em Deus e outro olho na realidade da gente. Por isso a Bíblia nos iluminava. Foram momentos bonitos. E quem não se lembra como era o terreiro aqui dessa igreja, né? Não tinha o salão paroquial, não tinha casa paroquial. Quem não se lembra quantas vezes a família de Dona Rita Fagundes e outras famílias dali não acreditavam que os padres cozinhavam, tratavam frango, cozinhavam e lavavam os pratos. Lá na creche, quando nós moramos quase 8 meses na creche, quantas vezes eu vi chegar lá, o Wilton era melhor na cozinha do que eu. Era bom porque ele fazia muita comida, ele era bom para fazer comida e eu era bom para comer, pelo menos para alguma coisa, né? Mas quem não se lembra das lasanhas que o Wilton fazia, da macarronada? Eu não sei se era porque era comida gostosa, era porque era comida de preguiçoso, né? Mas tudo isso tinha. Quantas vezes eu vi muitos de vocês chegarem lá na porta onde hoje é a cozinha da creche e botar a perna assim, traçar a perna aqui em cima do joelho e ficar assim, olhando o padre Wilton tratando o frango, dizendo: como é que pode? Padre parece que é gente, viu? Padre cozinha, que a gente não tinha empregada, éramos nós que fazíamos tudo, lavava nossa roupa, passava ferro, limpava a casa, fazia comida, ia ao supermercado, né? Quantas vezes aqui, né? Nós, na carência que era o bairro, né? Vocês sabem mais do que eu, e a paróquia também, quando a gente tinha que pedir a comida, diz: ô gente, essa semana a gente não tem dinheiro para pagar a conta de água e de energia, e nem para a comida na casa paroquial. E na segunda de manhã o povo trazia a comida e pegava. Era essa fraternidade, era um momento bonito, de uma opção inspirada em Jesus Cristo, no segmento de Jesus, para depois surgir essas comunidades todas. Que aí, Frei, a gente tinha um projeto de a paróquia Sagrada Família ser dividida em 2 paróquias: a paróquia do bairro Rodoviário, com a zona rural da parte de lá até o Xingozinho, e a igreja aqui do 3, Nossa Senhora Rosa Mística, ser a outra paróquia com o Riacho e essas outras comunidades do lado de cá, a Santa Inês e as outras que surgiram do lado de cá. Tinha esse projeto, sabendo que uma paróquia com mais de 40 mil habitantes é difícil, é estranho. Tinha esse projeto quando nós fizemos. Por isso a igreja do 3 e a igreja do Rodoviário são igrejas enormes, maior do que essa até, já pensando nas paróquias futuras, na visão bonita, no visionário que era Dom Mário Zanetta. E Padre Wilton participou de tudo isso, do seu jeito, com a sua juventude, com o seu entusiasmo, né? Estava sempre presente aqui, fazia parte do corre-corre da gente, mesmo antes dele ser liberado para a pastoral da juventude. Vocês sabem como a gente corria, porque teve um tempo que ele coordenava a pastoral da juventude, mesmo aqui, e vivia correndo para cima e para baixo, e eu coordenava a catequese diocesana, com aqueles encontros que tinha fora daqui, no centro diocesano, para visitar essa diocese toda, com a animação de Dom Mário Zanetta. Como as coisas eram bonitas. Você lembra, né, Janinha, como era corre-corre? Janinha era nossa secretária aqui da paróquia, né? Ali está o monumento da pastoral da juventude, que é Neidinha, a guerreira, né? Que fez essa história junto com o Padre Wilton. Ela teve um papel importante, eu me lembro, né? A Marivanda, que era da catequese. Então havia um clima muito dinâmico, muito criativo. A gente se movimentava. Quem não se lembra das grandes assembleias paroquiais, 80, 90 pessoas aqui no salão? A nossa participação nos encontros diocesanos, que a paróquia Sagrada Família era sempre um exemplo de participação diocesana em todos os encontros. A gente ia com muita dificuldade. O dinheiro nunca foi problema, porque também a gente nunca tinha, né?
A gente nunca tinha o dinheiro, mas nem por causa disso a gente deixou de fazer todas essas igrejas que tem aqui, com exceção da matriz. E nós fizemos todas as outras, porque no rodoviário foi construída também, né? Para hoje a gente ver os salões que tem aqui na matriz, esse daqui nas comunidades rurais, cada uma do seu jeito, com a criatividade. Quem não se lembra quando a gente começava a fazer as festas urbanas, né, que tinha que subir na escada para botar gambiarra, porque o povo ainda não sabia, não era, Neidinha? E quando a gente terminava, estava todo mundo arrebentado, mas era prazeroso. As festas aqui na frente da igreja, as barraquinhas. Agora tem umas coisas mais ricas, mais civilizadas. Nosso palanquezinho era pobrezinho, não era? Pois bem, então, Wilton, eu acho que, falando de tudo isso, eu acho que lhe remete a entrar numa história da igreja de Paulo Afonso, não só aqui da paróquia, na história desse povo que eu estou vendo aqui. Tem aqui uma parte que até eu pensei que já tinha morrido. Mas a gente não morre, né? Que beleza. Aqui, Padre Hilton, então aí você dizia que foi aqui que você aprendeu a ser padre. Foi mesmo, né? Foi aqui que a gente aprendeu a ser padre. Pisar no chão, pisar na lama, visitar os doentes, organizar as festinhas da comunidade, o São João, as festas de padroeiro, depois todas as festas das comunidades urbanas. Depois o Padre Hilton teve que sair, foi morar em Ribeira do Pombal, num período bonito também da história da Pastoral da Juventude e da Diocese, e depois, pelo destino da vida, teve que se ausentar da Diocese, como eu também, que fomos chamados pela igreja para uma outra missão, que a gente, tenho certeza que tanto ele como eu, a gente nunca imaginava que nós pudéssemos ir estudar fora, fazer uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado. Isso para mim até era um absurdo imaginar isso. Fizemos tudo isso por causa da igreja. E para aumentar o nosso amor, o nosso carinho, a nossa dedicação pelos pobres, pelos pequenos, pelas comunidades, o amor às lideranças das pequenas comunidades, da catequese, dos jovens, como isso aqui a gente aprendeu com vocês todos. E penso que vocês aprenderam também com a gente. Foi uma troca. Então eu quero pedir a Deus, Padre Hilton, que você mantenha isso na sua vida. Padre Hilton tem uma distinção muito grande do meu jeito. Às vezes o Padre Ramos, lá da catedral, dizia que nós éramos uma dobradinha. Vocês sabem o que é dobradinha, né? Diz que nós éramos uma dobradinha. Vocês diziam que nós éramos os meninos, né? Mas o Padre Ramos chamava a gente que era uma dobradinha. Mas o Hilton tinha um jeito muito mais eficiente na reunião de amarrar coisas, propostas, interpretar o momento, estimular os leigos, as lideranças. Tinha um jeito muito interessante, que depois que ele saiu daqui e voltou em 2002, quando eu saí, quando eu fui para Belo Horizonte estudar lá, que ele voltou para cá, ele deu continuidade, porque eu já conversei com alguns de vocês, todo aquele trabalho que vinha e que ele animou mais os leigos, as lideranças, os conselhos comunitários, o conselho paroquial, que sempre funcionou bem. Olha que coisa bonita. Aí a gente poderia dizer, aqui sempre foi uma igreja viva, comunhão, participação, um povo aguerrido na luta, e por isso muita coisa aqui foi feita, não foram dádivas, mas foram por causa das grandes manifestações que tinha aqui. A igreja estava na frente, Domário, todos nós padres. Então que Deus ilumine o ministério de Wilton, para que quando ele voltar dos estudos que está fazendo lá na Espanha, para o lugar que ele voltar, aqui na diocese ou fora da diocese, ele possa ser um servidor de Deus, a serviço especialmente dos mais pobres, porque os ricos já têm muitos servidores, mas os pobres, os pequenos precisam de servidores comprometidos, de alma, de espírito e de coração. Que ele possa ver isso, porque
assim como quando eu voltei, não decidi sozinho ficar em Feira de Santana, por causa do seminário, do curso de teologia lá que estou ajudando e outros serviços, né? A gente está numa outra seara, numa outra luta, que é formando os futuros padres. E eu acho que o padre Wilton, quando voltar, também vai ter essa missão de ajudar na formação dos futuros presbíteros da nossa igreja, para que também sejam padres comprometidos, que carregue na mística, na espiritualidade, a simplicidade, a humildade, a aproximação com o povo, entrar nas casas do povo, almoçar, jantar, sabe? Visitar os doentes. É isso que eu lhe desejo, padre, que você não volte para cá de terno e gravata, de klezmer e roupa preta, mas pode voltar com a sua bermuda no meio da perna, não é? Porque fica mais fácil de visitar o lugar que não tem calçamento. É isso que eu desejo para você, que o povo gosta muito, né? Quando o padre sai, vai lá para a comunidade, visita, entra aqui, sai ali. Quem não se lembra do Feurinozinho, né? Era aquele fogãozinho que andava aí por dentro dos buracos e das poças de lama. Ou o padre Wilton, ou o padre Wilton estava ali dentro. Quem não se lembra da moto, pro aí por dentro, né? Para visitar as comunidades e tudo mais. Quem não se lembra também, nesse sentido, ele era mais fraquinho do que eu, porque ele caiu umas 3 vezes de moto. Um dia eu estava jantando, ele vinha aí do riacho, quando chegou sem camisa, com as mãos assim, olha, todo cortado, que tinha caído ali na pista, todo ensanguentado. Quando eu me olhei, digo, mas o que foi que aconteceu? Caiu de moto, né? Ali com um catequista, que eu não me lembro mais quem foi, daqui da paróquia. O Bira. Será que está aí o Bira ou não? O Bira é um fracassado, desistiu, meu. Pois bem, então quem não se lembra? E que quando ele foi tirar o curativo aqui no posto, eu acompanhei aqui no meio das costas, e para tirar esse curativo, que ele, coitado, fazia doce, quando tossia, a mulher puxava e puxava. Então tudo isso eu acho, Wilton, que faz parte da sua história de vida. Eu acho que você tem coisas a contar, e é por isso que eu fui aconselhado a falar pouco, porque o agraciado mesmo é ele. Ele é quem sabe dizer o que foi que fez e o que foi que não fez. Então daqui a pouco ele vai dar também uma palavrinha. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,